Já se passaram meses de sofrimento, e agora parece que chegou o momento em que o torcedor do Paysandu precisa encarar a realidade de frente. A situação é gravíssima. O clube não está apenas lutando contra o rebaixamento, ele está virtualmente rebaixado. E a essa altura, não é mais uma questão de pessimismo ou otimismo. É uma análise fria entre o que é possível e o que é provável. A matemática ainda permite sonhar, mas o futebol que o Papão tem apresentado em campo, esse não convence ninguém. Tem gente que ainda se agarra à fé, e tudo bem, o futebol é também um lugar onde milagres acontecem. Mas aqui, a gente vai tratar dos fatos, do desempenho, da lógica. E quando a lógica entra em campo, fica difícil acreditar em salvação. O Paysandu teve confrontos diretos que eram decisivos para mudar seu rumo na Série B, jogos contra o América Mineiro e contra o Volta Redonda. Adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Eram 6 pontos que poderiam colocar o time a apenas um pontinho de sair do Z4. Mas o que aconteceu? O Papão perdeu pontos preciosos e, mais do que isso, perdeu o controle da própria trajetória. Hoje, para escapar da queda, o clube precisa de um aproveitamento de 61% nos jogos restantes. Isso significa vencer 8 dos 12 confrontos que ainda restam. Sabe o que é mais assustador? Nem o líder do campeonato tem esse aproveitamento. Ou seja, o Paysandu teria que, do nada, se transformar num time com rendimento superior ao melhor da competição. Isso parece viável para você? Parece realista? Porque para quem acompanha esse time jogo após jogo, é difícil acreditar que um grupo tão desorganizado e frágil vá conseguir essa virada. O time tomou 2 gols do Volta Redonda, um adversário que não marcava há várias rodadas. E o pior, levou a virada em 3 minutos. Contra o América, mais um empate sem gols, mais um jogo em que a inoperância ofensiva ficou escancarada. Não dá para fingir que está tudo bem, não dá para fingir que esse elenco tem capacidade de reação. A verdade é que o Paysandu é hoje um time perdido, tanto dentro de campo quanto fora dele. As trocas no comando técnico deixaram claro que não há um projeto consistente. Saímos do Luizinho Lopes para um treinador que, segundo relatos, sequer promovia treinos coletivos de qualidade. Isso é gravíssimo. É como querer disputar uma maratona sem treinar os músculos. E agora, com a chegada do Márcio Fernandes, o cenário continua nublado. Ele até tentou mexer, promoveu mudanças, colocou nomes diferentes, mas a estrutura segue falha, o padrão tático é inexistente e as individualidades não aparecem. E é aí que mora outro grande problema, o elenco. O Paysandu tem nomes que até chegaram com status de soluções, como o Royce, o maior investimento da temporada, que deveria ser o diferencial, a referência. Mas o que a gente viu até agora foi uma atuação muito abaixo do esperado. O rendimento dele é menor até do que o do Marlon, que entrou como titular contra o América. O Rosa é culpado por esse momento do clube? Óbvio que não. Mas se o principal jogador, o que mais recebeu investimento, não consegue fazer a diferença, o que esperar do restante do elenco, que já é limitado tecnicamente? É desanimador olhar para o campo e ver um time sem alma, sem organização, sem repertório. E é ainda mais preocupante pensar que tudo isso é consequência de um planejamento completamente equivocado da diretoria. Foram 3 trocas de treinador em uma única temporada. E vamos terminar o ano com o mesmo técnico que iniciou o ano passado, sem nenhuma participação efetiva na montagem do elenco. Ou seja, o caos é completo. E mesmo com toda essa bagunça, tem gente que ainda acha que é possível escapar. Matematicamente, é claro que dá. Basta vencer 8 dos 12 jogos restantes. Só que aí a gente volta para a pergunta, com qual futebol? Com qual postura? Com qual elenco? Com que estrutura tática? A resposta é simples, nenhuma. O Paysandu não mostrou até aqui nenhum sinal de que possa emplacar uma sequência positiva. E quando a gente analisa os dados friamente, fica mais claro ainda. Nos últimos anos, equipes escaparam do rebaixamento com 40, 41, até 43 pontos. Mas abaixo disso, ninguém se salvou. E o Papão, se continuar nessa toada, corre o risco de não chegar nem nos 39. O que nos leva a um outro ponto fundamental.
Se o cenário mais provável realmente se confirmar, e o rebaixamento acontecer, o clube já deveria estar pensando na próxima temporada. Não dá para repetir os mesmos erros do ano passado, quando a diretoria demorou demais para se mexer e acabou perdendo todos os jogadores que se destacaram. Quem tinha contrato ficou, quem não tinha foi embora. E o resultado foi um elenco completamente novo, sem entrosamento, sem continuidade. O torcedor já viu esse filme, e o final não foi feliz. Agora, o clube tem a chance de começar o planejamento com antecedência, principalmente se aceitar que a Série C está no horizonte. Tem jogadores no elenco atual que poderiam ser úteis, tanto numa Série C quanto numa eventual permanência na B. Mas se a diretoria continuar parada, vai perder esses nomes também. E depois vai ser mais uma reconstrução às pressas, com os mesmos erros de sempre. Então a hora de agir é agora. Enquanto isso, o torcedor segue no dilema entre acreditar num milagre e aceitar a dura realidade. Porque o rebaixamento pode até ainda não ser oficial, mas está cada vez mais evidente. E a cada rodada que passa, é como se o clube recebesse mais uma pá de cal sobre a esperança. A pergunta que não quer calar é: até quando vamos seguir acreditando em algo que o time não entrega? O Paysandu está escrevendo mais um capítulo triste da sua história recente. São 2 anos de Série B e, ao que tudo indica, um retorno doloroso à Série C. Isso mancha a camisa, pesa no nome do clube, desanima o torcedor. E o mais frustrante é ver que não se trata de azar, e sim de uma sucessão de erros administrativos, escolhas erradas e falta de comando. Não dá para colocar a culpa só em jogador A ou B. O buraco é muito mais embaixo. E o que dizer do discurso da diretoria ao longo do ano? Promessas vazias, contratações que não renderam, falta de transparência com a torcida. Enquanto outros clubes lutam até o fim, o Papão parece aceitar a queda de forma melancólica. O torcedor que lota Curuzu, que apoia mesmo nos piores momentos, não merece isso. Não merece ver um time sem identidade, sem intensidade, sem vergonha na cara. Porque é isso que esse elenco tem mostrado: apatia. E essa apatia é o reflexo direto da falta de cobrança lá de cima. Por isso, mesmo que a Série B ainda não tenha acabado, já passou da hora do clube agir com responsabilidade e começar a montar o plano para o próximo ano. Porque se continuar nessa letargia, o 2026 vai começar com atraso de novo. E o ciclo de fracassos vai continuar se repetindo. Olhando para o cenário atual do Paysandu, não dá para fingir que o fundo do poço ainda está longe. A verdade é que o time vem cavando essa situação rodada após rodada, até chegar nesse ponto em que a queda parece inevitável. E o mais preocupante de tudo é que a gente já viu esse roteiro antes. Em temporadas passadas, o clube teve chances de se organizar, de evitar o colapso, mas preferiu apostar em soluções paliativas, em nomes que carregavam mais esperança do que bola. E agora o resultado está escancarado: um elenco desorganizado, emocionalmente frágil e sem nenhum padrão dentro de campo. A derrota para o Volta Redonda escancarou tudo isso. Não apenas pelo resultado em si, mas pela forma como o time cedeu a virada, como se não houvesse o menor preparo para lidar com adversidades. Um time que toma 2 gols de um adversário que vinha de uma seca ofensiva absurda mostra, no mínimo, que o nível de concentração e competitividade está completamente comprometido. E pior ainda é quando a gente olha para o banco de reservas e não vê solução. Não há peças capazes de mudar um jogo, não há um jogador que chame a responsabilidade. O elenco parece anestesiado, como se tivesse aceitado o destino sem reagir. E quando se fala em planejamento, a coisa só piora. Porque em vez de um clube que se prepara com antecedência, o Paysandu mais uma vez dá sinais de que vai esperar a bomba estourar para tomar alguma atitude. E isso já custou caro em outros anos. Em 2024, o time escapou do rebaixamento com antecedência, o que daria margem para começar a montar o elenco do ano seguinte com tranquilidade. Mas o que aconteceu? A diretoria assistiu passivamente todos os seus principais jogadores irem embora. Os que tinham contrato ficaram, os demais não renovaram. E não houve força nos bastidores para manter ninguém. A temporada de 2025 começou praticamente do zero, e o reflexo está aí, dentro de campo, com um time que não consegue se encontrar.
Se o rebaixamento for confirmado, como tudo indica, o mínimo que se espera é que a diretoria tenha aprendido com os erros. Mas será que aprendeu? Porque até agora não há qualquer movimentação clara nesse sentido. Nenhum indício de que o clube já esteja mapeando nomes para a próxima temporada, avaliando quem pode ficar, quem deve sair, que tipo de perfil buscar para a Série C. E esse silêncio é ensurdecedor. Porque quanto mais o tempo passa, maior é a chance de repetir o mesmo erro do ano passado e começar mais uma vez a temporada com um elenco desfigurado, formado às pressas e com pouca identidade. O torcedor tem todo o direito de estar revoltado. Não é só a derrota em si. É a maneira como o time perde, a ausência de combatividade, a falta de entrega. O Paysandu de hoje não tem cara de Paysandu. É um time irreconhecível, distante daquela tradição de força e raça que sempre marcaram a história do clube. E isso machuca. Machuca porque o torcedor não deixou de apoiar. Mesmo vendo o desempenho cair rodada após rodada, a torcida segue fazendo a parte dela. E o mínimo que se espera em troca é comprometimento dentro de campo, é uma postura mais aguerrida. Mas o que se vê é um time apático, que parece não entender a gravidade da situação. A própria diretoria, que deveria ser o pilar de sustentação nesse momento de crise, tem se mostrado omissa. Faltam posicionamentos claros, falta estratégia, falta planejamento. E tudo isso vira uma bola de neve que atropela qualquer chance de reação. Porque não é só o campo que derruba um clube. A estrutura fora dele também influencia diretamente nos resultados. E quando a desorganização administrativa, a conta chega mais cedo ou mais tarde. A situação é tão crítica que até jogadores que deveriam ser protagonistas estão sendo questionados. O Royce, que chegou cercado de expectativa, hoje é alvo de críticas pesadas. E não é por má vontade da torcida, é por desempenho. Ele foi contratado para ser o nome do time, para ser o ponto de desequilíbrio, aquele jogador que decide. Mas o que se viu foi uma participação abaixo do esperado, sem protagonismo, sem liderança. E isso frustra, porque o torcedor esperava mais. Muito mais. E se o investimento mais alto do elenco não entrega, o que sobra para os demais? É claro que o problema não é só ele. A culpa não é exclusiva de um ou outro jogador. O buraco é mais fundo. É o reflexo de um elenco mal montado, de escolhas equivocadas no mercado, de contratações que não se justificam nem tecnicamente nem taticamente. E isso se agrava quando se olha para o banco e se percebe que o clube não tem nem sequer um modelo de jogo. A cada rodada, é um time diferente, um esquema diferente, uma tentativa nova. E nenhuma delas funciona. Porque não existe continuidade, não existe trabalho a longo prazo. Existe apenas improviso. A troca de técnicos foi mais uma prova disso. Nenhuma das trocas foi feita com critério técnico. Foram medidas emergenciais, para tentar apagar incêndio. E como resultado, o time se afunda ainda mais. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. E o torcedor, que é o maior patrimônio do clube, acaba sendo mais penalizado. Porque ele não tem como mudar elenco, nem como demitir treinador. Ele só pode torcer, apoiar, cobrar. Mas até isso vai minando com o tempo. A paciência tem limite. E o que a gente vê hoje é um torcedor cansado, desiludido, com o coração na mão, porque sabe que o time do jeito que está não tem força para reagir. E mesmo olhando para frente, para um possível futuro na Série C, o cenário também é preocupante. Porque se a diretoria continuar demorando para agir, vai acontecer de novo o que vimos nos últimos anos. Os jogadores que poderiam ser mantidos vão sair, os que não entregaram vão ficar, e a base do time será, mais uma vez, desmontada. E aí o clube terá que remontar tudo às pressas, faltando pouco para o início da temporada, correndo atrás de jogador sem contrato, de aposta duvidosa, de nome que sobrou no mercado. Isso já deu errado uma vez. E vai dar errado de novo se nada mudar. A verdade é que existem sim jogadores que poderiam ficar. Atletas que, mesmo nesse mar de desorganização, mostraram alguma qualidade ou, no mínimo, disposição. O problema é que se a diretoria não se mexer agora, esses atletas não vão querer continuar. Porque jogar a Série C já é difícil.
Jogar num time desorganizado, sem projeto, é ainda pior. Então o Paysandu precisa se antecipar, mostrar que tem um plano, que existe um norte. E isso começa com atitude. Com a definição de uma base. Com a renovação dos nomes que ainda fazem sentido dentro do projeto. Com a dispensa dos que não entregaram. Com a contratação de jogadores que entendam o tamanho da camisa que vão vestir. Ficar parado esperando o rebaixamento se confirmar é um erro. E é um erro que pode custar muito caro. Porque a Série C não é fácil. É um torneio truncado, físico, com estádios ruins, viagens longas e adversários cascudos. Não dá para entrar lá despreparado. Se o Paysandu quiser voltar rápido, tem que começar o planejamento agora. Porque cada semana que passa sem movimentação é um passo a mais rumo ao fundo do poço. E esse poço pode ser mais fundo do que muita gente imagina. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu parece estar pronto para dar o maior choque do mercado da temporada. O nome que começou a circular nos bastidores e já provoca sussurros em Belém é de peso: Tiquinho Soares, o experiente atacante conhecido por suas arrancadas precisas e faro de gol, estaria de malas prontas para assinar com o clube. Fontes próximas à diretoria garantem que o acerto é iminente, mas até o fechamento desta edição, nada havia sido oficialmente confirmado. Se a negociação se concretizar, será, sem dúvida, um dos movimentos mais comentados dos últimos anos no futebol paraense. Tiquinho, que passou por diversos clubes de destaque e acumula gols importantes em campeonatos nacionais e internacionais, traria a Curuzu não apenas qualidade técnica, mas também uma aura de liderança que promete contagiar os jovens talentos da equipe. Nos corredores do Paysandu, a expectativa é enorme. Torcedores e funcionários especulam sobre o impacto imediato que um atacante desse calibre pode causar na Série C e nas competições regionais. O burburinho ganhou força após algumas imagens circularem nas redes sociais, mostrando o jogador em um aeroporto brasileiro acompanhado de representantes, levantando suspeitas de que o destino seria Belém. Enquanto isso, a diretoria do Paysandu mantém o silêncio quase absoluto, alimentando ainda mais a imaginação da torcida. Nas esquinas e bares próximos a Curuzu, o assunto domina as conversas. Será que vem mesmo? Tiquinho Soares jogando pelo Papão seria histórico. Comenta um torcedor, visivelmente empolgado. Analistas do futebol paraense já começam a imaginar as possibilidades táticas com a presença de Tiquinho. Um atacante de referência, com habilidade para atuar tanto pelo centro quanto pelas pontas, pode transformar o setor ofensivo do Paysandu em algo imprevisível. O burburinho é tanto que alguns especulam até sobre a repercussão que isso pode ter fora do estado, atraindo a atenção de patrocinadores e ampliando a visibilidade do clube. Enquanto isso, a torcida espera ansiosa, dividida entre ceticismo e entusiasmo, torcendo para que a bomba se confirme e transforme a temporada do Papão. Se Tiquinho Soares realmente assinar, Belém terá muito mais que um jogador, terá um protagonista capaz de incendiar a Curuzu e fazer o Paysandu sonhar alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.